Cody Rhodes e CM Punk estão confirmados para lutar no SummerSlam. Baron Corbin está de volta à companhia. E Sami Zayn aparentemente foi tirado para lixo. Tudo isso e muito mais a gente vai estar discutindo no vídeo de hoje, onde a gente vai falar sobre os comentários de vocês do último SmackDown. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Sincerão da Galera do SmackDown do dia 10 de julho de 2026. Quer chegar mais? Então vambora! Mas antes, não deixa de clicar no like, porque quando você clica no like, você faz com que o nosso vídeo seja divulgado para pelo menos mais 5 a 10 pessoas. Vocês certamente nos ajudam a continuar com o nosso trabalho. Vamos que vamos! Começando com o Gustavo Júnior, com o tempo mais encurtado do show. Provavelmente vai ser isso sempre, shows bem medianos. Tomara que o velho cansado eleve um pouco a graça do show. É uma coisa diferente, pelo menos. Bom, eu acho que era meio que com uma convenção, e a gente já tem essa experiência desde o ano passado, de que o SmackDown de 3 horas é uma péssima ideia. Os shows ficam muito cansativos, você tem show até meia-noite, quando chega o horário de verão nos Estados Unidos, é até 1 hora da manhã, uma dia, quando acaba o horário de verão nos Estados Unidos, né? Porque a diferença de horário do Brasil para os Estados Unidos oficialmente é de 2 horas, quando começa o horário de verão lá, fica com 1 hora. Aí quando acaba, volta a ser 2 horas. Geralmente acaba ali por volta de outubro e tal. Então, assim, cara, de outubro até março, a gente tem SmackDown terminando 1 hora da manhã. Sendo que, na verdade, de outubro até dezembro é meia-noite. Aí de janeiro a março é uma desgraça, que volta a ser 3 horas de duração. A gente tem show até 1 hora da manhã aqui no Brasil. É uma desgraça. Só que a verdade é que o show com 2 horas também não é bom. O motivo para isso é muito simples. A WWE ela tem um roster com uma grande quantidade de lutadores e não consegue produzir um show de 2 horas apenas. E a prova disso foi exatamente nesse show. Na semana passada, até que rodou tudo bem, mas essa semana eles tiveram que cortar o segmento da Tiffany Stratton, que teve o ataque da Blake Monroe na Chelsea Green, isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eles tiveram que atochar uns lutadores assim, em um segmento só, eles botaram uns 3 segmentos um depois do outro. E também nós tivemos a situação do final do show acabar sendo cortado. Porque, como ele passa em TV a cabo nos Estados Unidos, né? O SmackDown é TV a cabo, é TV pública, eles têm que cortar, porque logo depois vem um show, né? Eu tinha falado que era o show do Braun Strowman, o show do Braun Strowman é na terça-feira, na CW Network. Na USA Network, provavelmente é o jornal local que entra. Mas o fato aqui é que eles não têm margem para operar com o SmackDown. Ao contrário do Monday Night Raw, que é na Netflix, e a NXT eles sempre dão um jeito deles, né? Eles conseguem botar direitinho, porque eles não têm tanto lutador. Então a verdade é que o SmackDown, cara, eles vão ter que dar um jeito de conseguir trabalhar com 2 horas. Eles perderam o rumo nesse show. E sim, a gente vai ter uma situação em que os shows vão ser um pouco medianos. Por quê? Porque a WWE, ela, em 2 horas, ela tem tanto comercial, é tanta entrada, é tanta storyline, que sobra pouco tempo para as lutas. Nesse ponto, o Dynamite da AEW é muito melhor em questão de aproveitamento de show. Eles em 2 horas e 15 eles botam 8 lutas no show. Porque quase não tem intervalo comercial. Mas aí também acho exagero, assim, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Dá pra você fazer um show de 2 horas com 5 lutas, menos comerciais e um pouquinho de história pra poder contextualizar. A WWE vai ter que se virar nos 30 pra poder fazer shows legais aí pra frente. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ficar assim até outubro. O ideal é 2 horas e meia, tá? Luciano César, vamos falar sobre Baron Corbin. Boa tarde, tio. Eu não entendo. O roster tá tão inflado, tantos astros afastados por simplesmente falta de booking e trazem o Baron Corbin de volta. Espero que em algum futuro Chad Gable possa vingar aquela chacota que foi a aposentadoria do Kurt Angle. Rapaz, você traz umas coisas tão traumáticas à nossa memória, hein, Luciano? Que faz, hein? Olha, assim, eu vendo aqui o seu comentário, cara, eu tenho minhas dúvidas de como é que o Baron Corbin vai ser aproveitado. Eu acho que se eles não fizerem aquela papagaiada de ficar trocando a gimmick dele o tempo todo,
é King Corbin, é Happy Corbin, é Sad Corbin, é Poor Corbin, é Rich Corbin. Cara, se eles não fizerem aquela palhaçada toda que matou com a primeira run do Baron Corbin na WWE, pode até ser que ele tenha um lugar nesse midcard. Pode até ser, mas eu tenho minhas dúvidas. Tá? Teve gente que notou assim, poxa, o Aleister Black não teve esse desempenho todo, né? Pois é, nós também não temos, nós não tivemos, por exemplo, com o Rusev. Eu não sei nem como é que o Rusev ainda não foi mandado embora. O Aleister Black foi mandado embora e o Rusev tá aí ainda. Então, assim, tem uns veteranos aí que vêm pra companhia e a gente acha assim, finalmente ele vai ser levado e tal. E cara, não é pra ser. E de repente, cara, o Baron Corbin aceitou isso. A WWE ofertou pra ele e falou o seguinte: cara, olha só, eu te ofereço $300 mil pra tu vir aqui pra companhia, tu passar um tempo aqui e você ajudar a elevar outros talentos. Você quer? O cara chega e fala: claro. Porque depois que o contrato dele acabar e ele foi embora, ele volta pro cenário independente muito mais valorizado. Entendeu? Então, assim, a exposição na televisão é muito boa pros talentos. Às vezes a gente fica naquela, poxa, o lutador tá lá, ele só tá perdendo, que nem Matt Cardona e tudo mais. Mas caramba, pro cara é exposição. Depois ele mandar embora, vai pro cenário independente, o cara tira $10 mil por show. Show grande, né? Show pequeno ali, 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares, entendeu? Pô, o Matt Cardona era o rei dos independentes. Ele, pô, corria cenário independente, fazia show pra caramba, ralava, ganhou uma grana. Ele tava ganhando mais grana no cenário independente do que na WWE no final. Então, assim, também não é o fim do mundo, sabe? Vamos ver o que a WWE vai fazer com o Baron Corbin. Assim, eu tô um pouco, assim, intrigado porque ele voltou com a camisa de Baron Corbin com o Lobão, né? Então pode ser que ele venha como Lone Wolf. Vamos aguardar. Pedro Augusto, comentário sobre o futuro do Finn Balor. Tiozão, estou preocupado com o futuro do Balor no SmackDown. O cenário do título mundial tá bem congestionado, com Punk, Cody, Gunther e Semi. No título americano também, agora que o Corbin voltou. Balor e Tamatonga não é uma luta que eu vejo indo pro SummerSlam, no máximo para um Saturday Night Main Event. Não tem nada contra, não tem nada para ele. Provavelmente ficará de fora do SummerSlam e isso me preocupa um pouco, porque se nem uma vitória na WrestleMania foi suficiente para elevar ele, ficar de fora do SummerSlam vai ser péssimo para ele. Olha, eu tô aqui pensando realmente o que a WWE tá tentando fazer com o Finn Balor. As notícias que saíram essa semana é de que o Balor ele teria sido deslocado para o SmackDown meio que para atender, não a um pedido do Punk, mas atender uma ideia de que o SmackDown vai ser centrado no Punk. E o Finn Balor é um lutador que o Punk gosta de trabalhar. Então, se o SmackDown realmente tiver ali uma influência do Punk, se ele escolher os lutadores com quem ele vai lutar e tudo mais, eu acho que pode ser bom para essa galera que o Punk gosta. E o Balor é um deles. Vamos aguardar para ver, porque tudo bem, o cenário do topo tá congestionado com Punk, com Cody, com Gunther, com Sami? Está. Mas algumas dessas histórias podem descambar em outras lutas e isso pode abrir as portas para o CM Punk e para o Finn Balor. Né, a gente pode ter Cody e Gunther se enfrentando de novo, Sami Zayn e Gunther se enfrentando de novo, o Sami e o Cody fechando de novo a rivalidade, e aí liberaria ali um pouquinho o terreno para o Finn Balor enfrentar o Punk. Vai ganhar o título? Não sei. Eu gostaria? Adoraria. Mas a gente não sabe nem se o Finn Balor quer. A gente já falou outras vezes aqui, às vezes o lutador simplesmente não quer ser campeão mundial, tá? Então, eu particularmente, para esse SummerSlam, eu também estou um pouco preocupado, tá? Eu tô um pouco preocupado, eu não sei o que a WWE vai fazer com ele. Particularmente, eu acho que para esse SummerSlam não estou vendo história. Só faltam 3 semanas para o show chegar e eu não estou vendo história para o Finn Balor. A única possibilidade seria eles fazerem uma luta de escadas pelo título dos Estados Unidos, por exemplo, e eles enfiaram o Finn Balor nessa história juntamente com o Tamatonga. Tá? Considerando que os dois estão ali lutando um contra o outro, faz eles se engalfinharem ali com o Trick Williams, com o Carmelo Reis, com o Ricky Saints. Bota essa galera numa luta de escada junto com o Baron Corbin e faz eles se matarem pelo título, tá? É a única possibilidade que eu vejo pro Finn Balor lutar nesse show. Fora isso, posso ter enganado, mas eu não tô vendo possibilidade não. A última possibilidade seria o Finn Balor arranjar alguém para lutar com ele
contra o Tama Tonga e o Tala Tonga. Tá? Então vamos aguardar para ver o que a gente vai ter aí. A Kaino falando sobre combates futuros aí. Vamos ver. Tiozão, está na cara que vai ter um combate de trios. LA Knight, Solo Sikoa e Royce Keys versus Usos e Jacob Fatu. E o bônus, Damian Priest e R-Truth contra o Viking Raiders, só pelo fato de o tema do SmackDown, do SummerSlam ser Vikings. Bom, para começo de conversa, os Viking Raiders já não usam mais essa temática, né? Eles são os War Raiders. Não sei se a WWE vai querer voltar com essa temática para os War Raiders, mas é bem provável que eles voltando e eles lutando no SummerSlam com o Damian Priest e o R-Truth pelo título de duplas, que os War Raiders venham vestidos de Vikings como eles eram no passado. Tá? Eu acho que é uma boa possibilidade. Essa luta de trios aí, todo mundo e a mãe tá dizendo, e é muito engraçado quando o pessoal fala assim, tá na cara que vai ter, eu tenho certeza que vai ter, eu acho que vai ter. E na verdade isso é notícia da gringa. Né? Então assim, tem gente na gringa dizendo que esta é uma possibilidade. São fontes seguras? Não. Às vezes são aqueles informes no X, que o pessoal solta uns spoilers, alguma coisa assim. Pode ser que aconteça essa luta? Pode. Eu acho que é ideal? Não. Porque, particularmente, eu estaria muito intrigado em ver uma luta do Royce Keys e do Solo Sikoa, somente deles, contra o Jacob Fatu e o Jimmy Uso. Pô, tiozão, mas só os dois? Sim. E a gente ter LA Knight e Jey Uso. Por quê? Porque eu acho que são duas histórias diferentes. Apesar de envolverem pessoas da mesma stable, que são pessoas da Bloodline, os motivos são diferentes, tá? O LA Knight, ele tá batendo de frente com o Jey Uso desde aquela história do Jey Uso querer que o LA Knight reconhecesse ele, tá? Então o LA Knight ele pode ir lá para dar uma dose de humildade no Jey Uso. Com relação ao Solo e ao Royce, com o Jacob e o Jimmy, tem muito a ver aqui com uma situação de família, sim, onde o Jacob tá querendo cumprir as ordens do Roman para levar o Solo para Bloodline. E o Solo e o Royce têm uma amizade de longa data, assim como o Royce e o Jacob. Os três eram muito amigos, tá? Então, aqui pode acontecer uma história em que o Jacob dê as costas pro Jimmy, ou então o Solo Sikoa atrai o Royce, se alia a Bloodline, e aí a gente tenha 5 pessoas na Bloodline, com o Solo Sikoa se unindo ao grupo. Então aqui eu acho que são duas motivações, duas histórias diferentes. Eles podem juntar tudo numa luta só? Podem. Mas num cenário em que eles estão precisando fazer um card com 14 lutas, e eles só têm 4 até o momento, eu acho que faria mais sentido eles separar essa luta em duas. Fazer LA Knight e Jey Uso, fazer Solo Sikoa e Royce Keys contra Jacob Fatu e Jimmy Uso, tá? Vamos ver o que vai acontecer. A WWE tá com prazo apertado para poder construir esse SummerSlam. E como eles não estão construindo, os ingressos não estão sendo vendidos. A gente já falou aqui, num estádio de 70 mil pessoas, os caras só venderam 23 mil ingressos para noite 2, 22 mil ingressos para noite 1, tá? E os ingressos não estão caros. Então, assim, a WWE vai ter que cortar um dobrado e começar a botar a luta na estrada aí para que a gente possa ver como é que vai ser esse card. Jonas Michel vai falar sobre cenário de duplas da WWE. Isso lá no SmackDown. Cara, não reclamaria se tivesse um combate Damian Truth, Viking Raiders, Fraction e tendo a volta de, quem sabe, Big Cass e Enzo Amore, já que estão especulando que eles podem retornar. E uma dupla misteriosa, trazerem os Creed Brothers para o SmackDown, Los Garza repaginando a divisão de duplas, tendo um combate de múltiplas duplas valendo o título do SmackDown. E das duplas da AAA, também podendo ter até uma participação especial de alguma dupla de lá, também caso tenha alguma baixa. Bom, da AAA tem duas duplas que são muito interessantes, que valeriam a pena entrar nessa luta aí. Uma é o Mr. Iguana com o La Parka que está começando a ganhar um hype absurdo. Esse La Parka é novo, né? Não é o La Parka das antigas. Esse La Parka é novo, ele começou no ano passado, já tá ganhando um hype monstruoso, ele é muito carismático e muito bom no ringue. E o Mr. Iguana é o Mr. Iguana que todo mundo conhece.
Mas tem uma outra dupla que já apareceu na AAA, que é uma dupla muito boa, que é o Hijo del Dr. Wagner Jr. com o irmão dele, o Galeno. O Galeno é um monstro de 2 metros de altura, 150 quilos de peso e que voa que nem um luteador. É impressionante ver esse cara lutando. Então, essa dupla poderia trazer um gás a mais para essa luta. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia porque traz bastante gente do roster pro SummerSlam. SummerSlam vai ter tempo, vai ter capacidade para poder fazer esses shows, entregar essas lutas. Eu só não sei se a WWE tá querendo investir tanto assim nas duplas. Apesar de que a gente não tem muitas divisões completas no SmackDown. A gente tem ali. A divisão do Campeonato Mundial tem 4 lutadores claros. A divisão do Campeonato dos Estados Unidos tem 6 lutadores claros ali. A divisão de duplas do SmackDown, cara, é Damian Truth, War Raiders, Fraction e talvez os MFTs, né? Os antigos MFTs. Pode trazer os Los Garza vindo como Peros del Mal, né? E podem trazer. Aí podem trazer alguém da AAA, mas assim. É uma divisão meio forçada. Eu não sei se eles vão querer botar tanta gente assim e tal. Enfim. Tem que ver, cara. Esse SummerSlam começou tão bem a construção dele, agora eu já tô começando a ficar um pouco preocupado. Eu já tô começando a ficar um pouco preocupado com o que a WWE vai fazer com o resto do card, porque ele tá bem top heavy. Tem 4 lutas maneiríssimas até agora, né? Você tem Brock Lesnar, Buff Hell na Cell, tem Cody Rhodes, CM Punk, tem Seth Rollins e Roman Reigns, tem Io Shirai e Liv Morgan. Então são 4 lutas interessantíssimas. A gente deve ter Charlotte Flair e Jade Cargill, deve ser confirmado em breve. São 5, tá? Mas tá faltando 9, pelo menos, né? WrestleMania foram 14 lutas, 7 em cada show. Vamos ver aí como é que vai ser. Ai, Triple H, você acaba com a gente. Fernando Henrique, vamos falar de Jimmy Uso. Só eu gosto dessa persona do Jimmy tentando manipular, se apoiar na Bloodline. Ele usa bem mais a cabeça do que o Jay e é melhor no ringue, apesar de ter errado ontem. Cara, eu nem lembro do bot do Jimmy Uso, mas enfim. Cara, eu gosto desse Jimmy Uso. E a gente tá vendo um contraste muito grande agora nas personas do Jimmy e do Jay. E isso é legal, tá? Ajuda a diferenciar os dois. A WWE tá deixando muito claro o seguinte: o Jimmy é o cérebro. É o cérebro por trás de tudo. Enquanto que o Jay é o cabeça esquentada. O Jimmy é o cara que tem condições de ter uma conversa e justamente tentar manipular as coisas, manipular os sentimentos para conseguir o que ele quer. O Jay, ele só pensa em sentar o sarrafo no cara e gritar que nem um idiota e fazer hit na cara da pessoa. O Jimmy, ele tá cada vez mais vilanesco, enquanto que o Jay continua insistindo em brincar com o It para poder brincar com o público, principalmente o público infantil. Então hoje, a persona do Jimmy Uso, ela está ficando mais interessante do que a do Jay, que estava interessante, mas já começou a estagnar. A gente fica na dúvida. É para torcer ou é para vaiar o cara? O cara faz o It com a plateia, mas depois ele tem umas atitudes muito estranhas, muito suspeitas, tá? Então assim, eu quero ver esse desenvolvimento do Jimmy. Eu gosto dele, eu acho que ele tem condições de ter boas lutas, mas também é importante a gente ressaltar que as lutas do Jimmy têm sido um pouco chatas. E isso pode ser dificuldade de construção de luta, por causa do estilo dele. Não sabemos. Vamos ver. Essa semana ele lutou contra o Royce Keys, isso também não ajuda muito. O Royce Keys, apesar de ser muito bom, ele é um lutador bem grande, né? Então você precisa de um cara mais ágil para poder casar a luta com ele. Vide Trick Williams e Carmelo Reis. Não aconteceu. Vamos ver o que a WWE vai fazer com o Jimmy Uso aí, se vai ter luta lá no SummerSlam, pelo menos é o que está caminhando. Vamos continuar, agora vamos com o nosso Steel que vai falar aí de CM Punk. Cara, se o CM Punk fizer um desafio tipo do John Cena, dando oportunidades para mid-carders, e ainda perder para um Finn Balor ou outro mid-carder, eu nunca mais critico o Punk. Mesmo se ele não perder, mas se ele defender o título contra vários lutadores, eu nem reclamo mais. Bom, Steel, ele no começo do ano fez isso, né? Ele defendeu 2 vezes o título contra o Finn Balor.
Se não me engano, ele defendeu o título contra o Sami Zayn. Então, assim, o CM Punk, ele, durante o reinado dele como campeão, ele apareceu em todos os shows, ele fez várias lutas, várias defesas de cinturão. Ele foi um bom campeão, um bom campeão mundial peso pesado. Ele teve várias oportunidades de apresentar a sua qualidade no ringue. E a grande questão é, por mais que a gente critique, fale que ele é um velho cansado, patati patatá, a verdade é que ele ainda entrega bem no ringue, mesmo ele tendo que ter um pouco mais de pausas para poder puxar um fôlego, tá? Eu acho que a gente não tem como criticar o CM Punk nesse sentido, porque ao contrário dele, tem outras pessoas, como Roman Reigns, que nem no show aparecem. Que dirá lutar em show semanal? Vocês se lembram da última vez que o Roman Reigns lutou num show semanal? Pois é, eu não lembro, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa considerar isso, a gente precisa considerar o CM Punk, o Cody Rhodes, o Sami Zayn. A gente tem uma cadeia de lutadores que foram campeões e apareceram no show. Então a gente tem que valorizar isso. Tá? Por mais que a gente não goste do cara, não concorde do cara e tudo mais, a gente tem que valorizar isso. Porque é melhor a gente ter um camarada que é campeão, que aparece nos shows e defende os títulos, do que um camarada que é campeão, some, fica 3, 4 meses fora e obriga a WWE a criar um outro campeonato mundial para que você tenha algo pelo qual as pessoas, os outros lutadores, possam lutar. Que foi o que aconteceu no reinado de 4 anos do Roman Reigns. Agora. Vocês são terríveis, né? King Druga, vamos falar sobre Baron Corbin. Baron Corbin é 1 bilhão de vezes melhor do que o Obamemi e vai provar isso nesse retorno. Se bem que em 8 meses de main roster, Obamemi ainda não mostrou nada. Quando você vai largar de ser viúva dele, tiozão? Olha, você nem entende o conceito de viúva, né, King Druga? Conceito de viúva é de alguém que ou não tem mais esse lutador disponível para poder torcer, ou tá querendo que esse lutador apareça na companhia, né? A gente brinca com as viúvas do Zilla Fatu, mas a gente até dá uma forçada no termo, né? A gente fala muito das viúvas do Randy Orton, das viúvas do Batista, das viúvas do The Rock, das viúvas de lutadores que, pô, tiveram a sua marca, tiveram o seu histórico, mas aí não tem ninguém que se compara a esses caras, porque, cara, quando o cara é uma sumidade, não tem como comparar, né? E aí vem esse pessoal, né? Ah, meu Deus do céu, na minha época era tão melhor, porque o Undertaker tava aqui e tudo mais. Então, pra eu ser viúva do Obafemi, eu teria que ver o Obafemi deixando a WWE e eu choramingando as pentangas que ninguém será tão bom na companhia quanto o Obafemi. Né? Assim como eu brincava com o Brock Lesnar, né? Que eu falava, nossa, mas como tem viúva do Brock Lesnar aqui? Porque todo mundo pedia e perguntava quando é que o Brock Lesnar vai voltar? Isso no ano passado, né? Quando é que o Brock Lesnar vai voltar? Eu acho que o Brock Lesnar vai voltar hoje, não sei o quê. Quando chegou no SummerSlam e apareceram todas as viúvas do Brock Lesnar, né? Então, assim, eu acho que é isso. A definição do termo é esse. Então, o Obafemi teria que deixar a WWE e eu ficar choramingando as pitangas aqui no canal falando ninguém é melhor do que o Obafemi, ninguém era melhor do que o Obafemi, que tristeza, WWE, sua lazarenta, você deixou o Obafemi ir embora. Não é o caso. Tá? Dito isso, você falar que Baron Corbin vai ser 1 bilhão de vezes melhor do que o Obafemi, a única coisa que eu posso dizer é que a gente vai concordar em discordar. Ah! Ah, foi a piada acho que foi a piada do ano, viu? King Druga, você recebe o troféu piadista do show de hoje, do nosso Sincerão da Galera de hoje. Matheus Henrique, vamos falar sobre o main event do SummerSlam, um deles, né? Tiozão, você gostaria de um Fatal 4-Way no SummerSlam? Cody, Punk, Gunther e Sami? Ou Punk e Cody vende e chama mais atenção? Cara, eu adoraria um Fatal 4-Way. Adoraria. Porque eu acho que o Punk e o Corey, e aí eu tenho que concordar com algumas pessoas que colocaram isso nos comentários, a construção do Punk e do Corey foi preguiçosa e apressada. Eu acho que só essa historinha de
eu sou seu amigo, mas assim, eu quando era campeão, eu disse que bastava você perguntar quando, que aí eu te daria a chance pelo título, e aí chega o outro e fala, tá bom, quando? E aí o outro chega e fala SummerSlam, e aí vem o Nick Aldis e confirma tudo. Eu acho que isso é muito pobre. Eu acho que isso foi literalmente jogar no lixo tanto a construção do Sami Zayn e a jornada de herói dele até ele se tornar campeão mundial, quanto a jornada de vilão do Gunther, que saiu aposentando todo mundo, aposentou o Goldberg, aposentou o John Cena, aposentou o AJ Styles, destruiu vários lutadores e na hora que chega, na hora H, que é para ele provar que ele realmente é o vilão da WWE, o chefão final, ele ganhar o título e ficar com esse título por um ano, a WWE não puxa o gatilho. Tá? Então, assim, eu acho, sinceramente, que o fato do Gunther ter história com Cody Rhodes, o fato do Gunther ter história com Sami Zayn, o fato do Gunther ter história com CM Punk, o fato do Sami ter história com Gunther, ter história com Punk, ter história com Cody. Cara, você tem tanta história entrelaçada aqui que a única solução para isso seria o Fatal 4-Way. Eu acho que você pegar Cody Punk, desperdiçar o Gunther com o Nick Aldis e você jogar o Sami Zayn no lixo é um absurdo. Tá? Eu acho que é um despautério, não acho que seria o momento. Eu concordo que a melhor coisa a se fazer aqui seria o Fatal 4-Way. Só que a WWE não opera por esse jeito. A WWE ela opera por lutas que vão atrair a atenção do público. E infelizmente, Cody e Punk no X1 atrai mais atenção do público do que uma Fatal 4-Way. Tá? Eu não sei porquê, eu não sei se é alguma pegada psicológica, se é aquela coisa do tipo, poxa, Cody, Punk, Gunther e Sami pode não trazer tanta emoção, porque a gente pode ter, de repente, um Gunther fazendo pinfall no Sami e roubando o título do Punk, sem o Punk estar envolvido na decisão, sem o Cody estar envolvido na decisão, entendeu? E aí fica aquele reme-reme pra frente e tudo mais. Enquanto que Punk e Cody a gente no X1 sabe qual dos dois é o melhor. Eu acho que essa é a pegada, essa é a história. Essa é uma rivalidade que, se não me engano, nunca se cruzou na AEW, né? Mas o Punk estava lá quando o Cody também estava. Quando o Punk foi para a AEW, o Cody estava lá, depois o Cody sai. E eles nunca cruzaram caminhos. E desde antes também não, porque quando o Cody estava na WWE, o Punk também estava, mas se eles cruzaram caminhos, foram ali no mid-card, que eu acho difícil. O Punk era main eventer, o Cody era mid-card, ele estava começando na companhia. Então, assim, tem histórico aqui para dar e vender uma luta que algumas pessoas poderiam chamar de Dream Match. Mas não vai ser uma Dream Match pela qualidade, por exemplo, como a gente vai ter lá na AEW com o Kenny Omega e Will Ospreay. Né? É uma Dream Match em matéria de aura, em matéria de lutadores lendários, né? E que poderia ajudar a vender ingresso. Tá? Então eu concordo que Punk e Cody vende mais do que a Fatal 4-Way. Mas a Fatal 4-Way seria mais justa, seria mais correta com todos os envolvidos. E aí, meu amigo, o que você vai fazer no final das contas? Se você vai fazer o Cody ganhar de novo? Enfim, aí é com a WWE, tá? O Lucas Oliveira chega e vai falar sobre Sami Zayn e CM Punk. Tiozão, tô com sentimentos conflitantes. Eu queria o Sami campeão mais tempo. Por outro lado, gosto muito do Punk, um dos meus lutadores favoritos. Mas alguém está assim? Porém, acho que pode sair coisa legal dessa história, como um heel turn do Punk. Bom, essa história do heel turn do Punk, a gente comentou de ser uma possibilidade, mas, cara, o Punk, ele não deu nenhuma pontinha de esperança disso nesse último show. Eu acho que se fosse para ele começar a apontar para um heel turn, ele teria que botar aquela pontinha assim solta na promo dele para poder indicar isso. E a única coisinha que ele falou foi com o Johnny Gargano nos bastidores falando: as pessoas falaram coisas muito piores de mim do que a que Sami Zayn disse. Assim, o Punk apareceu como face. E isso é que é o problema. Eu acho que tornar o Punk precisaria ter um fiozinho narrativo, ainda que de leve, ainda que quase imperceptível, para que quando acontecesse não fosse um total e completo despautério e a gente pudesse voltar e falar: é verdade, já estava vendo sinais. Como foi o caso do Cena,
que depois do Royal Rumble fez uma promo meio vilanesca, se colocando na Elimination Chamber sem ter que se classificar, e muita gente voltando no tempo depois que ele tornou Rio falou: o Cena já naquela entrevista ele já estava dando sinais. Então o Punk tem que dar esses sinais e a gente não viu isso, tá? Então vamos aguardar, mas o que eu gostaria era do Punk virando o Rio e o Sami Zayn ele sendo abraçado de novo pelo público e ele podendo falar para todo mundo: olha, tá vendo? Eu tinha razão o tempo todo. O Punk é um hipócrita, ele só liga para ele mesmo, não liga pro povo. Eu sou o último cara legal dessa companhia e que o povo venha e me abrace. Eu acho que daria para fazer isso. Não seria difícil, mas é aquele negócio. Punk vende muito ingresso, vende muita camisa. Não sei se ele vende tanto como o Rio quanto como fez. Por isso, eu acho que a gente vai continuar com o Punk. Inclusive, tem gente falando que o Punk vai ser campeão durante um bom tempo, tá? Vamos aguardar e vamos ver. E aí, o Rodrigo termina o nosso vídeo de hoje falando: estamos só na guarda da WWE. Faça uma luta da Barbie 1 contra a Barbie 2, Tiffany Stratton e Blake Monroe. Olha, estamos caminhando para isso, tá? Eu não duvido nada que a gente tenha uma luta de múltiplas lutadoras para esse campeonato dos Estados Unidos. Não sei se vai ser no SummerSlam, talvez seja no SmackDown, mas que a gente pode ter aí uma luta envolvendo Tiffany Stratton, Blake Monroe, Julia, Kiana James e a Chelsea Green e talvez aí uma Last Legend, isso a gente pode ter, tá? Eu acho que existe uma grande possibilidade disso acontecer. Vamos continuar vendo, assim, como eu tenho falado, tem muito espaço ainda nesse SummerSlam para a gente ter uma boa construção de lutas. Quer dizer, boa construção de lutas vai ser meio complicado, né? 3 semanas para construir luta vai ser complicado. Mas eles têm que começar a botar a luta no card pra gente, até para que as pessoas possam olhar para esse SummerSlam e falar: eu quero estar nesse estádio. Beleza? Bom, esse foi o nosso Sincerão da Galera de hoje. Desde já eu agradeço a audiência de vocês, mesmo nesse período conturbado, cheio de jogo de Copa do Mundo, detonando com a audiência do canal, vocês têm continuado a apoiar a gente. Então, o que eu peço? Que vocês continuem conosco assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e assistir nossos próximos vídeos. Todos eles, do começo ao fim, para que o YouTube divulgue a gente. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.